O apóstolo Paulo usou a cultura secular para pregar o evangelho. É isso que nós encontramos no capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Vamos para a Bíblia? Especificamente nos versos 16 a 34 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade grega de Atenas. Essa cidade que era praticamente o centro de toda a produção cultural, filosófica, religiosa que existia nos tempos do apóstolo Paulo e especificamente direcionada para o consumo dos gregos e também de todos aqueles que utilizavam dessa língua, desse idioma, que era praticamente o idioma mais falado daquela época. E logo no primeiro verso, no verso 16, nós vemos o apóstolo Paulo em Atenas e ele fica indignado com a quantidade de ídolos que existem ali naquele lugar. E talvez ele entre em reflexão: como que eu vou pregar o evangelho para essas pessoas que não têm a bagagem do Antigo Testamento, não conhecem nada de Deus, a cultura deles é totalmente diferente. E agora? Sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele usa dos próprios elementos culturais daquela sociedade para poder inserir a pregação do evangelho em uma discussão. E essa discussão acontece no lugar talvez mais importante ali daquela cidade para a discussão de ideias. Aconteceu no Areópago. O Areópago era uma espécie não só de tribunal, mas também de um conselho onde as pessoas discutiam não só os casos jurídicos ali daquele tempo, mas também casos como religião, como moralismo, discussões filosóficas. Isso acontecia no Areópago, que ficava em cima de um monte. E então Paulo está participando daquela reunião quando ele se levanta para poder fazer o seu discurso, o discurso que praticamente é o mais famoso aqui do capítulo 17 do livro de Atos. E esse discurso no verso 22 começa assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Vocês acabaram de ver o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele pegou um altar que existia ali naquela cidade, ele usou esse altar como referência para dizer: eu vou anunciar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Paulo ele usa da cultura secular, ele usa da cultura pagã para poder inserir uma ponte para a pregação do evangelho. E Paulo então faz todo o seu discurso ali em Atenas, utilizando não só desse altar que existia naquela cidade com tantos outros altares, mas ele faz também citação de filósofos gregos e de poetas gregos em um contexto religioso. No verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Essas duas citações, se você for prestar atenção aí no verso, estão entre parênteses, ou seja, Paulo está citando dois poetas gregos, duas citações da cultura grega. A primeira é do filósofo Epimênides fazendo uma citação a Zeus. Então o apóstolo Paulo está usando de uma citação que dizia respeito a um deus pagão, a um deus da cultura grega, para poder trazer essa mensagem para a discussão do evangelho. E a segunda frase que diz também somos descendência dele, em outras versões e traduções da Bíblia diz também somos sua geração, vem de um poema chamado Hino a Zeus. Então olha só que interessante, o apóstolo Paulo está usando aqui cultura grega, ele está mostrando que ele conhece a cultura grega, ele conhece da filosofia, ele conhece ali dos cultos, dos altares, mas ele está dizendo: eu conheço algo muito melhor. E esse Deus, essas coisas que a cultura de vocês fala, estão apontando na verdade para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel, que eu vou anunciar para vocês. E o que acontece no final dessa história? Lá no verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O que acontece no final de toda essa história, de todo esse discurso, é que Paulo consegue chamar a atenção dos atenienses e ele consegue até mesmo trazer pessoas para perto do evangelho, para essa discussão sobre Cristo, sobre Deus e sobre tudo aquilo que o evangelho vem trazer. Essa atitude do apóstolo Paulo foi muito ousada. Talvez algumas pessoas nos dias de hoje, se isso acontecesse, poderiam julgar o apóstolo Paulo e dizer: olha, ele está misturando o santo com o profano, não é? Mas na verdade o que Paulo está usando é a cultura como ferramenta para a pregação do evangelho, sem abrir mão dos seus princípios e sem utilizar, é claro, de elementos que venham a ferir ou até mesmo a trazer danos à imagem do cristianismo.
E esse princípio, essa ferramenta, eu acredito que nós podemos usar no dia de hoje. Nós podemos usar a cultura como ferramenta para a pregação do evangelho, assim como o apóstolo Paulo usou em Atos capítulo 17. É claro, tendo responsabilidade, tendo bom senso e tendo equilíbrio também. Quando o apóstolo Paulo fez isso, ele chamou a atenção dos atenienses e fez todo um discurso ousado em uma sociedade que não tinha nada a ver com a cultura judaica, com a cultura do Antigo Testamento. E o que ele faz ali é um discurso para atrair a atenção das pessoas para o evangelho, para a pessoa de Cristo Jesus. No primeiro ano da faculdade de teologia, eu conheci o livro chamado Fator Melquisedeque, do autor Don Richardson. E esse livro ele faz uma abordagem mostrando que várias culturas, várias civilizações ao redor do mundo possuem pontos em comuns com o cristianismo e como que esses pontos são muito proveitosos para a gente poder trazer à discussão o evangelho. Então esse livro é praticamente para quem gosta de discussões sobre cultura e religião. E aqui no Cevada Pop nós sempre estaremos trazendo esse tema, essa temática aqui para a discussão. Cultura como ferramenta da pregação do evangelho sem comprometer os princípios bíblicos e utilizando também, quem sabe, até exemplos da Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo. E se você gostou dessa história e talvez se você nem conhecia esse aspecto do apóstolo Paulo, dele utilizar um elemento da cultura para poder pregar o evangelho, deixa aqui nos comentários o que você achou e eu convido você a sempre estar aqui comigo no Cevada Pop discutindo sobre cultura e religião. Que Deus te abençoe.